Ô, Monique, eu vou começar pelo final. O Pedro foi fazer exames e o Pedro, e o antebraço do Pedro, como é que tá o camisa 9 do Flamengo, Monique? Então, André, apesar da vitória, a notícia de logo hoje cedo para o torcedor rubro-negro não é uma notícia boa. O Pedro saiu ontem do Maracanã direto para o hospital depois daquele choque com o Sousa, né? E ele passou por exames, o resultado saiu nessa madrugada e o resultado confirmou uma fratura no antebraço do Pedro. Ele ficou em campo ainda depois do choque jogando, né, já com essa fratura, recebendo atendimento ali várias vezes na beira do gramado. Depois, aos 26 minutos do segundo tempo, ele acabou substituído e aí foi para o hospital fazer esse exame que confirmou a fratura. O Pedro está com a região do antebraço imobilizada e a gente ainda não tem mais informações do Flamengo em relação a como o clube vai proceder com a recuperação e o quanto isso restringe, né, a participação do Pedro em jogos ou não. Mas conversando com algumas pessoas agora, um minutinho antes de entrar no ar aqui, o que estavam me explicando é que o Pedro ele usa muito os braços para se proteger, né, no tipo de jogo que faz o Pedro. Então, para sábado contra o Fortaleza, né, praticamente descartado. E até para o jogo de volta contra o Racing vai ser muito difícil, pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque, querendo ou não, o Pedro tem uma fratura no antebraço. O Flamengo hoje se representa na parte da tarde, então imagino, né, que depois dessa reunião é que o clube vai se manifestar oficialmente confirmando a lesão e explicando como é que vai ser. Mas a questão é justamente essa, né? A gente vê várias vezes os jogadores jogando com proteções na mão, no braço, né? Tem jogador até com fratura na face que joga com máscara, mas enfim, tem que entender mais ou menos, né? Quanto restringe ou não essa fratura no antebraço, e passa muito por isso, né? O Pedro é um jogador de referência ali na frente, é um jogo o tempo inteiro, né, com os braços abertos, se protegendo, e aí a gente não sabe como vai ser. Então, se de fato ele vai ser um desfalque no jogo de volta, ele vai ficar algumas semanas com o braço imobilizado. Talvez, né, de um processo ali mais do meio para frente, seja mais tranquilo ele estar em campo, mas não sei se nesse primeiro momento isso vai ser viável. Então, a gente vai acompanhar aí as atualizações ao longo do dia. Certamente, quando a gente tiver essas atualizações, estarão lá nas redes da TNT Esportes. Mas a notícia de momento é essa, não é boa, né? Ele sofreu uma fratura no antebraço. Eu já vi várias mensagens agora de manhã, o pessoal falando: ah, mas joga com o pé, não é com o braço, enfim. Mas não é tão simples assim, né, André? Vi agora uma aí. Ele não é goleiro, não precisa do braço. Precisa demais, cara. E outra, assim, por mais que a medicina tenha evoluído, e evoluiu muito, sabemos disso, evolui todos os dias. Eu, por exemplo, eu fui uma criança, um adolescente, que eu fiz muita arte, o Monique Danello. Se Então, quebrava inteirinho, né? eu me quebrava demais, cara. Eu demorei muito curioso, eu demorei muito pra tomar ponto, pra levar ponto, mas fratura eu tive várias. E cara, eu tive uma no braço, no antebraço, que eu tive que ficar com o braço engessado 2 meses. E até aqui, ó, nessa altura, eu não podia dobrar o braço. Gesso, coçava, tinha que enfiar a régua pra coçar, era um negócio. Hoje tá muito mais evoluído. Só que você periga agravar ainda mais. Tem um período de consolidação da fratura que você não pode correr riscos. Tem esse fato dele usar o braço para se proteger. É um negócio que tem que. Como disse alguém aqui, ó, o JR, o corpo humano não evolui tão rápido quanto a medicina. Ele precisa de um tempo ali para se recuperar. Então vamos torcer aí. E justo nesse momento que ele tava muito bem, cara. Muito bem. Que eu acho até que, assim, nessa sexta-feira vai ser enviada a pré-lista para convocação de novembro, né? E o Ancelotti deixou claro que novembro seria basicamente o último período de testes. Acho que não exclui, né, que ele chame um ou outro diferente em março, mas eu acho que o Pedro tinha, né, boas chances de repente aparecer numa oportunidade agora em novembro. O próprio Ancelotti falou nominalmente sobre o Pedro, né, na última entrevista coletiva e ainda não encontrou, né, esse encaixe ali no ataque. O Igor Jesus foi na última, foi pouco utilizado, o João Pedro já foi testado, muita gente critica a presença do Richarlison, e é um momento, né, que temos o Pedro vivendo um bom momento, o Vitor Roque vivendo um bom momento, e o Rayan do Vasco também vivendo um bom momento, mas no caso do Pedro e do Roque, né, mais para uma posição específica, e aí tem que ver, né, o quanto isso compromete também
O Pedro, que na última Copa conseguiu a vaga dele na reta final, né? Sendo chamado na reta final ali pelo Tite quando o Dorival chega no Flamengo e o Pedro consegue, né, encontrar o melhor futebol dele. E agora estava caminhando para isso também. Vamos ver, né? Vamos esperar o Flamengo se posicionar em relação à recuperação, até porque para a data FIFA tem um tempinho maior, mas acho que o Pedro também nutria essa expectativa de ganhar uma chance agora na próxima convocação. É. Bom, vamos torcer pela recuperação do Pedro. Falando sobre o jogo, Monique, o Carrascal ontem foi uma grande surpresa na escalação, pelo menos pra mim. Para E o, todo mundo. e o que ele jogou de bola, né? Ele foi o nome do jogo, né, Monique? Foi eleito melhor em campo, né? Além de ter feito o gol da vitória, mas foi um jogador muito importante, fez mais de uma função dentro de um mesmo jogo, é um jogador muito versátil. E curioso, ontem a gente até estava fazendo um conteúdo para as redes da TNT sobre isso, André, que na reta final, quando o Carrascal ele é contratado, muita gente já falava que nem precisava mais dessa contratação, porque ele foi o primeiro nome a ser falado no início da janela de meio de ano, né? Se esperava até que ele chegasse para reforçar o Flamengo na disputa do Super Mundial de Clubes. A negociação se arrastou ali por 2 meses, o Flamengo trouxe o Saúl, trouxe o Lino, trouxe o Royal, e o Carrascal foi o último a ser anunciado. E aí acabou sendo uma contratação questionada, muita gente falando, nem precisava mais de Carrascal, outros dizendo 12 milhões de euros no Carrascal, um absurdo e tal. E ele vem se mostrando um jogador importante, decisivo, muito versátil. Chegou com todo mundo falando: ele vem para ser o substituto do Arrascaeta, para ter alguém ali para fazer essa função. E de fato ele pode fazer. Ontem, né, no fim do jogo, depois que entra o Bruno e tudo mais, ele é deslocado para jogar mais por dentro e é assim até que ele dá o passe, né, que inicia a jogada que depois termina no gol dele. Mas ele jogou pela esquerda, né, em boa parte do jogo. Ele também pode jogar pelo lado direito. O Felipe falou ontem, pode fazer as 4 posições ali na frente e tem se mostrado um jogador decisivo, já se adaptando cada vez mais. E ontem foi o nome da partida, foi o nome do jogo. Pode ter feito um gol aí que vai mudar, né, o caminho do Flamengo nessa busca pela vaga na final. Eu gosto muito de jogador assim, cara, que joga em todas as posições e tal. A gente viveu um tempo no futebol que, esse joga pela direita, esse joga pela esquerda. Eu sou do tempo que ponta era ponta e caía na esquerda, caía na direita e ia por dentro. E eu gosto muito dessa movimentação que, inclusive, a seleção brasileira tá mostrando com o Ancelotti. Na outra gestão era um negócio mais engessado. Pra gente encerrar e falar do futuro, ô Monique. Eu vi a entrevista do Felipe Luiz depois do jogo e ele falou assim: eu não vou considerar a vantagem. É uma vantagem simbólica. Eu, pessoalmente, Monique, entendo ele falar isso e acho que é assim mesmo que ele tem que ir pro jogo, né? Passar para os jogadores, gente, nós temos uma vantagem simbólica, nós temos que desconsiderar que nós temos essa vantagem, nós temos que jogar lá para ganhar o jogo, porque se a gente jogar para empatar, a gente vai correr apuros. Mas do lado analítico aqui, fora do grupo, é uma vantagem considerável, gente. O torcedor, ele vai na expectativa de chegar numa semifinal de Libertadores e meter 3. O primeiro jogo em casa? O torcedor, muitas vezes, ele não fala só, temos que ganhar. Temos que ganhar bem. E às vezes, quando esse ganhar bem no placar não se reflete, né? Não se atinge o objetivo, fica uma sensação de frustração que, gente, ganhar o jogo, ter qualquer vantagem numa semifinal de Libertadores é muita coisa. O placar foi bom pro Flamengo, foi um jogo duro, cara. É semifinal de Libertadores. Um empate lá e o Flamengo tá na final, Monique. Pelo menos eu penso assim. É claro que assim, o torcedor, pela qualidade desse elenco e até pelo que se desenhou nas quartas de final contra o Estudiantes, o torcedor, né, nutria a expectativa de uma vantagem maior, mas eu concordo com você, eu acho até que tem um pouco de reflexo das últimas semifinais de Libertadores do Flamengo, né, aquele 5-0 contra o Grêmio, depois contra o Barcelona de Guayaquil, que também, né, foi uma semifinal tranquila, do Vélez, acho que talvez tenha sido a mais complicada, mas de qualquer maneira, né, já se imaginava um duelo muito duro contra o Racing tem uma boa equipe, tem um bom trabalho. Ontem, né, eles falaram sobre o quanto os jogadores argentinos, né, do time argentino, o quanto eles estão desgastados fisicamente também.
mas o Racing fez uma partida muito honesta, né, André? E foi muito aplicado taticamente, defensivamente. O Flamengo teve dificuldade no início do jogo. Acho que o Racing até surpreendeu, propondo um pouco mais de jogo do que o Flamengo imaginava. O Flamengo demorou, né, para assumir o controle das ações ali na partida, criou oportunidades, mas o Racing tem uma boa equipe. Então, é uma vantagem importante. Eu entendo o Felipe dizer, né, falar sobre vantagem simbólica, porque o Flamengo deixou a vantagem que tinha escapar contra o Estudiantes, e acabou virando um jogo tenso pra caramba. Talvez ofensivamente o Racing não tenha tanta qualidade assim, né, e principalmente em comparação com o Flamengo, mas você imagina a pressão que vai ser lá no Elo Cilindro, o abafa, né, como que vai pro abafa o Racing para tentar buscar esse resultado. Então, ter qualquer mínima vantagem é ter um mínimo controle ali da situação e poder olhar para o jogo de um jeito um pouquinho mais confortável do que seria, né, se o Flamengo tivesse saído com um 0-0 do Maracanã. Teve ainda o gol do Lino, né, que acabou sendo anulado ali, era um mínimo impedimento que poderia ter sido uma vantagem maior, mas foi um Flamengo que lutou até o final, né, que buscou até o último minuto ali fazer esse gol porque sabia da importância de levar alguma vantagem para um jogo que vai ser dificílimo, de muita pressão. Então, assim, esse foi o discurso dos jogadores depois do jogo, a gente queria qualquer vitória interessava. É um jogo de semifinal de Libertadores, o Arrasca falou, não é jogo de Carioca, é um jogo de semifinal de Libertadores. A gente sabe a tensão que envolve, tudo que envolve, então acho que não é algo que vai deixar o Flamengo tranquilo, confortável no jogo de volta, mas é uma vantagem, né? E isso tem que ser considerado.